Olá, seja bem-vindo a mais uma edição de Contacto Direto. Hoje convido-lhe a fazer uma viagem maravilhosa com a nossa equipa até o Templo de Salomão, no Brasil. Um monumento que é descrito como um pedaço de Israel em São Paulo. Acompanhe com a reportagem de Elizabeth Dias. Templo de Salomão, um sonho que se tornou realidade. Você conhece a história deste santuário que se tornou um pedaço de Israel localizado no Brasil? Caso não, vamos lhe mostrar agora os detalhes nunca antes visto na perspectiva africana. A nossa viagem foi longa, cansativa, mas frutífera. Foram mais de 20 horas de uma longa viagem. Saímos da cidade da praia e fizemos uma escala de algumas horas em Casablanca, no Marrocos. Você sabe na Marrocos? Sai. Desde a comida você sabe ou ainda experimenta? Top. Top. Este é Kalin. Merci. Merci. A seguir vamos para São Paulo, uma das cidades mais populosas do mundo. E aí, Lizzie? Deu tempo de voo agora? Cansada, mas satisfeita com a viagem. Templo de Salomão, um santuário localizado no coração da cidade de pedra que nunca dorme, tornou-se um marco na arquitetura de São Paulo. Acompanhe comigo essa experiência magnífica. Está ali na única maior santuário do mundo que fica localizado no Brasil. Nos fala de Templo de Salomão, um dos locais mais visitados ali nesse país. E é claro, estando aqui, nossa equipa de Record TV Cabo Verde nunca podia deixar de fazer uma visita a esse monumento tão bonito, conforme nós vemos hoje ali nessa imagem. Nós é a primeira TV africana, é isso pessoal, primeira TV africana a realizar um tour para esse monumento considerado histórico. E nessa reportagem, nós também convidamos a fazer também um tour conosco. Nós vamos! A construção idealizada pela Igreja Universal no coração de São Paulo, o tradicional bairro do Brás, edificou o pedaço de Israel no Brasil, uma réplica da construção mais importante descrita na Bíblia. O Templo de Salomão foi uma inspiração que o bispo Edir Macedo teve durante uma viagem em peregrinação a Israel, na qual ele expressou o desejo de que todas as pessoas pudessem pisar no chão e tocar nas pedras que testemunharam os eventos descritos na Bíblia. Tudo bem, bispo? Paulo, se não conseguimos trazer nosso povo até aqui, vamos levar essas pedras até eles. Um sonho realizado e que hoje, através deste projeto, permite aos visitantes terem a mesma sensação do que se estivessem em Israel. Ali no Templo de Salomão, realmente tudo está chamando a atenção, desde essa dimensão, grandiosidade e também objetos que te espelham significado bíblico. Na Yalaro está Alexandre Nascimento, sacerdote, ele que praticamente sabe fazer um tour e também dando alguma explicação daquilo que é Templo de Salomão e tudo significado de que os objetos. Olá, Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem.
Aqui dá para perceber que o templo em si, a sua construção, tem uma especificidade e pode nos explicar essas especificidades e o que é que originou a construção desse templo. Então, o templo de Salomão foi um desejo, um sonho que se concretizou. É claro que a inspiração veio de um lugar santo, da Terra Santa de Israel. E nós sabemos que Deus está em todos os lugares. Mas é claro que existem locais especiais. Por exemplo, Israel. E o Templo de Salomão é um pedaço de Israel aqui no Brasil. É um local onde nós levamos as pessoas à origem da fé. Temos aqui símbolos de origens bíblicas. Nós explicamos a todas as pessoas, não só do povo do Brasil, mas vem pessoas do mundo inteiro participar desse templo, porque apesar de nós estarmos aqui em São Paulo, esse local é considerado um local único no mundo. É um local especial, onde as pessoas têm a oportunidade de conhecer melhor essa história tão profunda que é a história da nossa fé, da origem da nossa fé. Nós levamos as pessoas a entrar dentro da própria Bíblia e vivenciar como se elas estivessem na época. Nós vestimos roupas da época, aqui os símbolos são símbolos da época e levamos a pessoa a entender todo esse processo desde o início da humanidade que leva a Deus a um objetivo, levar as pessoas a uma aliança com Deus, a um compromisso com Deus. E essa aliança tem sido possível? Sim, as pessoas que vêm aqui no tour fazer o passeio no templo, aliando ao Templo de Salomão, elas saem daqui tendo uma experiência com Deus. E elas não voltam para sua casa do mesmo jeito. Elas saem daqui já renovadas, transformadas, com os olhos abertos, com a mente aberta, entendendo todo o processo da história da salvação da humanidade. E pessoas de que nacionalidade visitam o templo com mais frequência? Temos pessoas do mundo inteiro, né? Aqui frequentam pessoas, inclusive de Israel, vem muitas pessoas de Israel, porque nós temos aqui tour em vários idiomas. Nós temos em português, nós temos em espanhol, em inglês e em hebraico também. Então, e o tour é feito todos os dias? Todos os dias, não temos nenhum dia que nós fechamos, começa às 9 da manhã, de hora em hora, e o último tour é às 18 horas. Podemos abrir também exceções para as pessoas que podem estar em outros horários. Todos os dias estamos levando a pessoa a ter uma experiência com Deus aqui no Templo de Salomão, através também do Jardim Bíblico. Já não está ali no Jardim Bíblico, igual se não sabem entra ali no espaço egípcio, mas antes queria mostrar-nos réplica de Monte Sinai. Também um cenário utilizado na telenovela 10 Mandamentos. Pessoal, como falamos ali no espaço egípcio, ali no também hoje cenografia que foi utilizado na telenovela 10 Mandamentos. E mais à frente não tem personagem Moisés e também aquele vestuário que utiliza durante aquela telenovela 10 Mandamentos. Queremos falar com o rei. O que faz pensar que o Senhor das Duas Coroas o receberia? Não se lembra de mim, Kenny? Moisés. Ali, mais à frente no setor hoje, placa de 10 Mandamentos. Coisa realmente bonito de hoje, né? Não só na televisão que eu já antes, na telenovela 10 Mandamentos, que fazia sucessos na Cabo Verde, mas nossa equipa de Record TV já não teve as oportunidades de bem ali no Templo de Salomão, vivencia hoje em loco aquilo que foi retratado na telenovela. Realmente uma grande oportunidade. E também tem outros objetos que foi utilizado naquela telenovela. Alguns personagens estão ali naquele museu. Mais à frente também no tem Ramsés. O príncipe Moisés se encontra nos portões do palácio. O quê? Vá! Traga Moisés à minha presença! Vá, depressa! E praticamente já vivencia isso hoje. Estou ali junto com a equipa de Record TV Cabo Verde. Minha colega Edson dos Santos, está fazendo filmagem. Edson, qual que é a sensação de boa parte? A sensação é muito boa. E o que mais que você espera de aquela visita ali? Pode ser uma coisa bem grandiosa. Quando vivencia aquele momento marcante
Então, nós só estou ali, Ramsés, cima do cabo de flor. Algumas das estatuetas que foi utilizado, que ele estava à frente de ser palácio, né? Algumas cadeiras. O cabo de flor ali também não tem Nefertari. Que é Camila Rodrigues, né? Significa isso. Vamos conversar, Nefertari, eu tenho certeza. Chega, eu não quero mais escutar nada. Vocês me viram sofrendo, chorando, vocês me fizeram de boba. Exato, hoje é que está fazer bem feito, que os cânticos. Ali também teve aquele soldado que é Ikene, né? O que faz pensar que o Senhor das Duas Coroas o receberia? Mas é bastante interessante, é deslumbrante. E o templo em si, o que é que representa para o mundo cristão? Nós não podemos compreender a história do Novo Testamento, a história de Jesus, sem entender o Antigo Testamento. Porque, na verdade, todo o Antigo Testamento é uma preparação de Deus para aquilo que ele iria fazer, né? Inclusive aqui no templo, essa estrutura, apesar de ser uma estrutura do Antigo Testamento, o tabernáculo ser uma estrutura do Antigo Testamento, nós levamos a pessoa então a fazer essa ligação de que, na verdade, o tabernáculo, o templo, tudo isso leva para um ponto só, para a história do nosso Salvador Jesus Cristo. E este monumento aqui, o que é que representa? Esse nós chamamos de memorial, onde ficam os símbolos dos templos de Jerusalém. Nós temos também toda essa estrutura, o desenho do memorial é do cenáculo de Jerusalém, onde foi a primeira manifestação do Espírito Santo aqui na Terra. E nós levamos as pessoas para ver aí um vídeo onde conta a história do povo de Israel. Temos aqui as vestes do sumo sacerdote, os símbolos dos templos de Jerusalém. Pois é, depois de uma pequena explicação sobre o memorial no Templo de Salomão, vamos para lá assistir o vídeo e conferir outras novidades. O memorial do Templo de Salomão fica no subsolo numa área de 250 metros quadrados. Os objetos aqui expostos representam acessórios e símbolos ligados à história do cristianismo. O templo tem capacidade para receber mais de 10.000 pessoas e você não sabe entra ali no espaço para não bem conhecer um pouco daquilo que é a história de Israel. Acompanhamos. Acompanhamos, juntos com os demais visitantes de olhares atentos, um vídeo sobre o significado do templo. Filme este que narra a história dos heróis da Bíblia que ensinam lições consideradas valiosíssimas de coragem e fé em Deus. Abraão vivia em uma época onde ter filhos era a maior riqueza de um homem. Riqueza esta que ele não possuía. Sua mulher, Sara, era estéril. Desesperado, Abraão se via rodeado por ídolos e deuses, meras criações humanas. Essa idolatria o revoltava porque não atendia à sua necessidade. Como objetos de pau, pedra e metal poderiam resolver seu problema? Sua fé inteligente exigia algo mais profundo e superior. Esse tipo de fé atraiu a atenção do Deus Todo-Poderoso que o chamou. Depois de conhecer um pouco aquele que foi a história do povo de Israel, gosto não saber entra na memorial para não ver hoje que as 12 tribos de Israel, tabernáculo. E também que os utensílios que estavam dentro do tabernáculo. Não pode hoje ali que as imagens, e não só hoje também, a Arca da Aliança, um símbolo cheio, bonito e cheio de significados. Vara de Arão, não só hoje tábuas de pedra de lei. O que é tábuas de pedra de lei? Quando o Senhor termina de falar com Moisés no Monte Sinai, é de 2 tábuas de aliança, tábuas de pedra escritas para dedo de Deus. Um bocadinho mais à frente não tem véu. Véu no Templo de Salomão, assim como no tabernáculo, se separava santo lugar de santo de santos, onde ficava a Arca de Aliança. Quando Jesus
consuma sacrifício na Calvário. Veio do segundo templo, rasga, para que tudo tivesse acesso à presença do Senhor Altíssimo, através do sangue do Cordeiro de Deus derramado para a humanidade. Um símbolo realmente cheio de significado, bonito de hoje, de concha história, e nós nos atalhamos de Cabo Verde história, que nos está hoje ali no Templo de Salomão. Gosto nos está hoje a Arca de Aliança, nessa dimensão bíblica, tal como Deus passa a Moisés informações para construí-lo. E nos está hoje ali, um símbolo também muito bonito. A Arca da Aliança era a representação de Deus no meio do povo hebreu e dentro dela eram guardadas as tábuas dos 10 mandamentos, a vara de Arão e o maná enviado por Deus. Aqui no memorial, cada coluna representa uma tribo de Israel, onde pode-se ver os brasões de cada filho de Israel. A nossa visita ao Templo de Salomão continua. O destaque vai agora para o Jardim das Oliveiras. Gosto de saber mostrar o Jardim de Oliveiras, no perante as árvores centenárias, que antigamente se tirava tudo que as matérias-primas e também produtos, se levava para moinho, para trabalhar óleo, que servia tanto para consumo como para acender lamparinas de que esse tabernáculo. Passear pelo Jardim das Oliveiras Centenárias é como caminhar pelo Monte das Oliveiras em Jerusalém. Mensagens de reflexão em cada árvore remetem aos visitantes para a época de Jesus, dando uma ideia de como os heróis da fé viveram e venceram, uma experiência sem igual. Nós temos o Jardim das Oliveiras, com oliveiras centenárias, e levamos as pessoas também a ver, sentir um pouco aí esse clima, esse ar, como se elas estivessem realmente na Terra Santa de Israel. E tem muitas árvores, dá para perceber que são árvores resistentes. Isso também é para passar a mesma mensagem para as pessoas, que elas podem vencer qualquer obstáculo na vida. Sim, essas árvores são centenárias, a mais jovem tem cerca de 200 anos de idade, a mais antiga tem mais de 400 anos. E a pessoa que entra no Jardim das Oliveiras, ela consegue sentir um pouco aquilo que Jesus sentiu. Porque foi exatamente num jardim parecido com esse que Jesus então começa aquele processo onde ele vai do jardim para a cruz do Calvário, onde ele morre para salvar toda a humanidade. Conforme as escrituras bíblicas, quem queria construir o templo era o Davi, mas Deus não permitiu que ele fizesse e mandou Salomão fazer, filho de Davi. O rei Salomão entrou para a história como símbolo da sabedoria e riqueza com a edificação do templo. Então me diga, Senhor, quem herdará o trono de Israel? Quem irá construir o seu templo? E o Senhor, Deus de Israel, faça com que Salomão seja ainda mais famoso que seu pai Davi e que seu reino seja ainda maior do que o dele. Adonai, Ahara, Berra, Hazak, Beasé. Salomão, meu filho, você conhece o Deus do seu pai. Sirva o Senhor de coração íntegro
e de alma voluntária. Porque Deus esquadrinha os corações e penetra todos os pensamentos. Aqui, na réplica do tabernáculo, também é possível resgatar a essência da fé que existia naquela época. Cada visitante tem a oportunidade de ver e entender como Deus se manifestou ao povo de Israel durante a sua peregrinação no deserto. Cada utensílio e detalhe do tabernáculo tem algo a ensinar. É impressionante ver que toda a estrutura do tabernáculo revela o plano de Deus para a salvação da humanidade através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. A história bíblica nos relembra que, naquela altura, ninguém deveria entrar no tabernáculo sem um sacrifício. Em Israel, as pessoas entravam ali com dois objetivos: pedir o perdão dos pecados e fazer agradecimentos. Na construção do Templo de Salomão foi encontrada uma nascente e ali no espaço foi edificado um poço. Uma construção que nos relembra para a história do Poço de Jacó, citada numa passagem bíblica, onde aconteceu o encontro entre Jesus e a mulher samaritana. No entanto, outras histórias de fé e de amor relatadas na Bíblia também aconteceram junto de um poço. Foi assim na vida dos casais Isaac e Rebeca, Jacó e Raquel, e com o conhecido casal Moisés e Zípora, que teve a história de amor representada pelos atores Guilherme Winter e Gisele Itier na novela Os 10 Mandamentos, uma produção da Record TV. Foi próximo ao poço que os dois se conheceram. Zípora tirava água do local para se refrescar, enquanto Moisés a observava de longe. A cena foi bastante comentada pelo público da novela nas redes sociais e fez parte do clipe da música No Poço Te Encontrei, o amor que vem da fé, interpretada por Moisés Macedo e Kátia Jorgensen. Durante o tour no Templo de Salomão, o sacerdote Alexandre Nascimento até faz uma brincadeira para os solteiros presentes com essa passagem bíblica para encorajá-los. A rampa de lá tem o Poço de Jacó. Hoje está autorizado retirar a água do poço, tá? Se vocês quiserem ir lá tirar, o Poço de Jacó representa o local onde Jacó teve um encontro com Rebeca, com Lia, não é isso? Quem é solteiro aqui, gente? Você dá um pulinho lá depois. Uma brincadeirinha. Ainda no templo, identificamos uma outra particularidade. Logo na entrada do Templo de Salomão, no hoje ali, se uma imagem se está mostrando, diversas bandeiras que representam vários países. Está ali um total de 128 bandeiras que mostra a presença da Igreja Universal naqueles 128 países. E logo em atrás está a bandeira de Cabo Verde, que também simboliza nossa presença ali no Templo de Salomão. Nós temos aqui as bandeiras que cada bandeira daquela significa um país onde nós estamos evangelizando, onde nós estamos trabalhando. Fizemos recentemente a troca das bandeiras, acrescentamos mais alguns países que não estavam nas antigas, e é o local onde nós oramos também pelo todo o povo, pelo evangelismo da humanidade. A nossa equipa, durante o tour, constatou que pessoas de diversas nacionalidades têm o interesse em conhecer a história do Templo de Salomão, uma réplica do santuário original construído há 3.000 anos pelo rei Salomão em Jerusalém e que virou um marco na paisagem da maior cidade brasileira, São Paulo. O templo tem a capacidade para receber 10.000 pessoas e tem 56 metros de altura,
ou seja, a dimensão de um prédio de 18 andares. Dá para imaginar a sua dimensão se compararmos com um dos prédios mais altos do país. Tem ainda 126 metros de comprimento e 104 metros de largura. Para sua construção foram utilizadas 2.000 toneladas de aço e o monumento foi revestido com 40.000 metros quadrados de pedras vindas de Hebrom, em Israel. O Templo de Salomão, no Brasil, demorou 4 anos para ser construído. As obras iniciaram em agosto de 2010 e foram finalizadas em junho de 2014. Dados estatísticos disponibilizados pela assessoria de imprensa do templo indicam que foram mais de 18 milhões de visitantes desde a sua inauguração em 2014 até dezembro de 2019. Só em 2019, o número de visitantes ultrapassou os 3 milhões. Pessoas de várias partes do mundo e de várias crenças querem saber os detalhes do templo. Tudo aqui tem relação com a fé, a Bíblia e com a história de Israel. No rosto de cada visitante, a alegria é visível e o sentimento é de dever cumprido. Da parte dos visitantes fica ainda a promessa de fazer e reforçar a aliança com Deus. É a sua primeira visita aqui no Templo de Salomão, depois desse maravilhoso tour. Qual é a sensação? Não tem nem como explicar. É uma paz assim que não tem explicação mesmo. É maravilhoso ver assim cada detalhe, né? Descrito como foi naquela época, né? Como foi lá no Antigo Testamento, a época de Moisés, e toda a história que a gente aprende também com, né, o passeio, o tour, que explica tudo bem certinho, abre a nossa visão e faz a gente entender, né, a santidade de cada objeto que tem nesse lugar. É maravilhoso. E o que é que mais lhe chamou a atenção? É difícil, porque é tudo muito lindo, mas a primeira visita lá na tenda, né, no tabernáculo, onde ele explica, né, todo o passo da aliança de Deus com o homem, né, e como fazer para manter essa aliança, né. Todos os símbolos ele trouxe para o espiritual, que hoje a gente deve continuar, né, manter essa aliança. Muito maravilhoso, assim, foi bem espiritual, alimenta o nosso espírito, nos faz pensar, né, olhar para dentro de si e cuidar. O que é que vai mudar na sua vida a partir de agora? Tudo, né? Tudo. Porque hoje a gente se alimentou para continuar forte até a vinda de Jesus. Rosângela dos Santos, depois desse tour, qual é a sensação da senhora? Tem o antes e o depois, né? Só de você estar aqui já, a presença de Deus, né? Você sente a presença de Deus e a gente só sai daqui mais engrandecido pela explicação, né? É tudo muito lindo, não dá para dizer uma coisa só, né? É tudo muito lindo, esse jardim maravilhoso, o templo, as pessoas maravilhosas, a gente é bem atendido, né? E os objetos em si que espelham também um significado bíblico, né? Se alimenta da palavra, né? Porque é o alimento do espírito da gente, para a alma da gente, né? Para a gente ficar cada vez mais forte na presença de Deus. E olhar para trás e ver que a gente só cresce, né? Nunca olhar mais para trás do que a gente foi, né? Só para glorificar o Senhor Jesus mesmo. Um ensinamento maravilhoso. Eu recomendo para quem não veio ainda, venha para o templo. É maravilhoso, você vai sair daqui nas nuvens, porque é o que eu estou sentindo aqui, graças a Deus, assim, olha, é uma experiência, a minha primeira vez, mas é a primeira de muitas, porque eu tenho certeza que eu voltarei mais vezes aqui. Aqui a pessoa entra com uma mente, se calhar, mas sai sempre de forma diferente. E para vocês, o que é que isso significa? Então, essa é a nossa alegria, né? É o salário do nosso trabalho, né? Ver as pessoas entrando, talvez pessoas entram aqui já desmotivadas da vida, com depressão, até com desejo de suicídio. Mas a pessoa que sai daqui do Templo de Salomão, do Jardim Bíblico, a face da pessoa se transforma, ela sai daqui sorrindo, alegre, renovada e fortalecida. Ou seja, na verdade, é um investimento espiritual necessário
para todas as pessoas que têm esse desejo de investir na vida espiritual. De investir, mas não só no tempo, também levar para a vida profissional, para a vida familiar, né? Quando a pessoa sai daqui, ela já sai com uma visão diferente. Ela sai tendo certeza que ela pode vencer em qualquer área da vida dela, tanto na área financeira, familiar, na área sentimental, porque ela não sai daqui da mesma forma que entrou. Ela sai daqui praticamente uma nova criatura. E com a paz espiritual, isso, o retorno é sempre maior. Exatamente. Esse é o investimento mais importante que existe, né? O investimento na vida espiritual. Ok, senhor sacerdote, muito obrigada pelos esclarecimentos e pelo tour aqui no Templo de Salomão. Realmente só temos que agradecer por esta visita e por estes esclarecimentos valiosos. O Templo de Salomão, casa de oração e de paz, representa e simboliza os valores cristãos. Realmente, já no chega fim de nossa reportagem, nossa equipa fica muito impressionada com esse tour que nos acaba de fazer ali no Templo de Salomão, um espaço considerado histórico, um monumento que para si dimensão deixar-nos muito impressionado e gosto de acaba com lança também um desafio para o telespectador que conheça esse Templo de Salomão e que quer um dia bem visite esse espaço para conhecer significados bíblicos e também se real importância para o mundo cristão. Reportagem Elizabeth Dias, imagem Edson dos Santos para Record TV, Cabo Verde. O Templo de Salomão é um dos pontos turísticos mais visitados no Brasil. A nossa equipa acabou de lançar um desafio para si. Faça também um tour e confira in loco histórias da construção mais importante descrita na Bíblia. Por hoje é tudo com a Record TV. Ficar na casa e seguir as restrições das autoridades sanitárias. Nós não te fazemos parte, fazer de boa também.